Cada filme sobre Pearl Harbor que você já assistiu mentiu para você sobre o dia 7 de dezembro de 1941. Não são pequenas mentiras. São mentiras enormes que faltam com a presença de porta-aviões que distorcem a história. Mentiras que teriam mudado completamente a Guerra do Pacífico. Hollywood vem reciclando os mesmos mitos sobre Pearl Harbor desde Tora, Tora, Tora. E milhões de pessoas acreditam que foi assim que a América entrou na Segunda Guerra Mundial. Vamos destruir esses mitos de uma vez por todas. Mito número 5. O ataque foi uma completa surpresa. O que Hollywood mostra são americanos tranquilamente tomando café da manhã, completamente alheios até que as bombas começam a cair. Pura ficção. Eis o que realmente aconteceu antes do ataque. A estação de radar em Opana Point detectou a força de ataque japonesa às 7 horas e 2 minutos da manhã, 53 minutos antes do ataque. Mais de 50 aeronaves apareceram na tela. Os operadores relataram isso imediatamente. O oficial de serviço, Tenente Kermit Tyler, disse a eles: "Não se preocupem com isso." Ele pensou que eram bombardeiros B-17 chegando da Califórnia. Avisos reais vinham chegando há semanas. A inteligência naval perdeu o rastro de 6 porta-aviões japoneses em novembro. O embaixador Grew enviou um cabo de Tóquio, avisando que a guerra era iminente. O general Marshall enviou o alerta número 1, no dia 27 de novembro. Ação hostil possível a qualquer momento. Pearl Harbor recebeu novo equipamento de detecção de aeronaves, especificamente porque um ataque era considerado provável. O Plano de Guerra Laranja já havia simulado este exato cenário 17 vezes desde 1932. O problema da Frota 13 em 1932 viu porta-aviões atacarem Pearl Harbor numa manhã de domingo, alcançando completo sucesso tático. O almirante Harry Yarnell provou que Pearl Harbor era vulnerável a ataques de porta-aviões 9 anos antes de acontecer. Um operador de radar testemunhou mais tarde: "Nós os rastreamos perfeitamente." Foi a burocracia militar, não a surpresa, que matou aqueles marinheiros. Quarto mito: os encouraçados eram os alvos principais. Hollywood adora mostrar a explosão do Arizona, o naufrágio do Oklahoma. Encouraçados como o prêmio. Verificação da realidade. As ordens japonesas eram explícitas. Primeiro, os porta-aviões, depois, os encouraçados. A ordem operacional número 1 do almirante Yamamoto afirmava: os alvos primários são os porta-aviões Enterprise e Lexington. O problema era que os porta-aviões não estavam lá. O Enterprise estava a 200 milhas de distância, entregando caças para a ilha Wake. Lexington estava entregando aviões a Midway. Saratoga estava em San Diego. A verdadeira frustração japonesa é evidente no relatório do comandante Fukida. "Nós afundamos velhos couraçados construídos na década de 1910. Não atingir os porta-aviões significou falha estratégica." A idade média dos couraçados em Pearl era de 23 anos. O Pennsylvania foi comissionado em 1916, assim como o Nevada, no mesmo ano. A tecnologia equivalente a destruir biplanos na era dos jatos. Pilotos japoneses buscavam desesperadamente por porta-aviões durante ambas as ondas de ataque. O tenente-comandante Shigeharu Murata gastou combustível precioso circulando a Ilha Ford em busca do Enterprise. Encontraram atracadores vazios. Seu companheiro de voo relatou que Murata gritou de frustração pelo rádio. Mas navios de guerra explodindo parecem melhores em filmes do que ancoradouros de porta-aviões vazios. Mito número 3. Os pilotos japoneses eram fanáticos suicidas. Todo filme retrata os pilotos japoneses como fanáticos obcecados pelo Bushido, ansiosos para morrer. A verdade? Os atacantes de Pearl Harbor eram os profissionais de elite do Japão que queriam especificamente sobreviver. Tempo médio de voo, 800 horas. Alguns tinham 2.000 horas, incluindo combate sobre a China. Esses não eram kamikazes. Esse desespero veio 3 anos depois, quando o Japão não tinha mais pilotos habilidosos. A verdadeira doutrina da aviação naval japonesa enfatizava a preservação do piloto acima de tudo.
Treinar um piloto de porta-aviões custava 1,5 milhão de ienes e 3 anos. O comandante Mitsuo Fuchida instruiu seus pilotos. Vocês são ativos insubstituíveis. As aeronaves são descartáveis. Vocês não são. Sobrevivam para lutar novamente. Os pilotos japoneses usavam coletes salva-vidas, carregavam rações de emergência e tinham submarinos de resgate posicionados ao largo de Oahu. 9 pilotos abatidos foram resgatados por submarinos. O piloto Kazuo Sakamaki, capturado após seu mini-submarino encalhar, tentou se matar de vergonha. Seu comandante o havia ordenado explicitamente para não morrer inutilmente. Eram profissionais calculistas, não fanáticos. Isso veio depois, quando os profissionais já estavam mortos. Mitologia número 2. Os americanos não conseguiam reagir. Hollywood mostra americanos indefesos sendo massacrados. Talvez alguns rifles disparados em frustração. A matemática conta histórias diferentes. Os americanos derrubaram 29 aeronaves japonesas confirmadas. 10% da força de ataque. 9 na primeira onda, quando a surpresa foi total. 20 na segunda onda. Os japoneses esperavam perder 150 aeronaves. O fogo antiaéreo americano intensificou-se tão rapidamente que o comandante da segunda onda aconselhou cancelar a terceira. As ações defensivas reais foram extraordinárias. O destroyer USS Monaghan conseguiu se preparar em 45 minutos. Normalmente levava 2 horas. Submarino anão colidiu dentro do porto. Os oficiais juniores da USS Nevada, a equipe sênior estava certa, colocaram-no em movimento com 50% da tripulação. Foi o único navio de guerra a se mover durante o ataque. Doris Miller, atendente de refeições na West Virginia, nunca havia disparado armas antiaéreas. Derrubou 2 aviões confirmados com uma montagem dupla de calibre 50. Não foi treinado porque a Marinha não permitia que marinheiros negros treinassem em armas. A habilidade natural superou as políticas racistas. O piloto japonês Iyozo Fujita relatou que a segunda onda era como voar em nuvens de aço. Os americanos se recuperaram mais rápido do que jamais imaginamos ser possível. Mito número 1. Pearl Harbor foi a brilhante vitória do Japão. Esta é a maior mentira de Hollywood. Que Pearl Harbor foi um gênio estratégico que paralisou a frota do Pacífico dos Estados Unidos. A brutal matemática prova o contrário. O Japão alcançou sucesso tático e garantiu a derrota estratégica em 110 minutos. Aqui está o que Pearl Harbor realmente conseguiu. Uniu uma América anteriormente dividida instantaneamente. Antes de 7 de dezembro, o Comitê America First tinha 800 mil membros opondo-se à guerra. Em 8 de dezembro, as estações de recrutamento tinham filas ao redor dos quarteirões. O Japão deu à América uma fúria unificada que durou 4 anos. Perdas reais versus percepção. 8 couraçados atingidos. 6 retornaram ao serviço. 2.403 americanos mortos. Trágico, mas a América perderia esse número em dias isolados mais tarde. Infraestrutura crítica intocada. Instalações de reparo, depósitos de combustível, base de submarinos. 4,5 milhões de barris de óleo combustível estavam em tanques expostos. Uma bomba poderia ter criado um incêndio de 15 milhas quadradas. Os japoneses ignoraram-nos em favor de encouraçados. Mais importante ainda, o Japão provou que os porta-aviões eram armas supremas, enquanto falhava em afundar qualquer porta-aviões americano. Ensinou uma lição à América enquanto errava o alvo. O almirante Nimitz disse mais tarde: eles cometeram 3 erros fatais. Domingo significava porta-aviões vazios. Porto raso significava recuperação de navios. Infraestrutura ignorada significava reconstrução rápida. O almirante japonês Hara Todaichi admitiu após a guerra: Pearl Harbor parecia impressionante, mas não alcançou nada estratégico. Chutamos o gigante adormecido nas partes baixas, depois comemoramos enquanto ele se levantava furioso. A verdade é menos cinematográfica. Pearl Harbor foi uma falha operacional disfarçada de sucesso tático.
Profissionais japoneses executaram perfeitamente contra os alvos errados. Os americanos lutaram com mais força do que qualquer filme mostra. A infraestrutura sobreviveu intacta, possibilitando tudo o que se seguiu. O Japão filmou sua própria sentença de morte e a chamou de vitória. Mas isso não se encaixa na narrativa do Dia da Infâmia de Hollywood. Então, Hollywood continua mentindo. E esses mitos se tornam história para milhões. A verdadeira história de Pearl Harbor, uma estupidez estratégica, pilotos profissionais e não fanáticos, americanos reagindo imediatamente. Isso é mais complexo do que a simples narrativa de tragédia de Hollywood. Simplesmente não se encaixa em uma duração de 2 horas com heróis e vilões claramente definidos.